Olá, como é que está sendo aí o seu 2022? Pois é, a notícia mais importante desse ano, ela deveria já ser uma boa notícia o ano passado, né? Que é a vacinação das crianças brasileiras, que deveria ter começado em dezembro, se o nosso governo tivesse uma postura a favor das vacinas. Mas nosso governo prefere acreditar numa maluquice, não é nem daqui, mas é internacional, né? O movimento anti-vax no mundo é muito grande e o governo brasileiro achou por bem que isso era uma boa ideia. Não sei exatamente de onde. Duvido que tenha alguém lá no governo brasileiro que não tenha sido salvo de alguma doença histórica brasileira por meio de vacinas. Inclusive o presidente, óbvio, né? Mas enfim, entraram nessa vibe maluca dessa onda anti-vax. Agora estamos com duas vacinas, a Pfizer, né, que começou primeiro, e a Coronavac, que chegou recentemente. Eu vacinei minhas duas filhas nesse mês de janeiro. Meu filho já tinha sido vacinado antes, porque ele tinha mais de 14 anos. Enfim, né, um atraso. Né? Crianças não morrem de Covid. Verdade, a não ser que tenha aí uma comorbidade ou alguma anomalia, não vai morrer, mas vai transmitir, vai ajudar a espalhar um vírus que já se espalha muito facilmente com os adultos. Não precisa de criança espalhando vírus, né? É óbvio que isso aí é, tem que ser impedido. Né? A gente tem que lutar contra o vírus, não contra a vacina. Não pode lutar contra governadores e prefeitos que tentaram fazer alguma coisa aí, fecharam coisas. O Brasil poderia ter lidado melhor com a pandemia no sentido da economia? Óbvio que sim, mas precisava de uma coordenação central para que isso acontecesse. Né? Você não pode simplesmente jogar nas costas de governadores e prefeitos e ficar achando que eles vão. Ah, né? Não, eles vão fazer alguma coisa. E aí, meu amigo, a principal medida de você evitar o vírus é evitar que ele se espalhe por meio de pessoas andando para lá e para cá. Então, fecha as coisas. A economia sofre, os empregos sofrem, especialmente o setor de serviços, que mais sofreu com isso. Mas é a falta de uma coordenação nacional que se omitiu, que não quis fazer coisa nenhuma, que atuou a favor do vírus, esperando a tal imunidade de rebanho. Né? A gente teria que ter, imagina só, três imunidades de rebanho. Teve a primeira variante, imunidade de rebanho. Segunda variante, imunidade de rebanho. Agora é a terceira variante, imunidade de rebanho. Mas nesse processo da população se infectar e se tornar imune àquele vírus, surge um novo vírus, um vírus mutante, e aí a gente passa a ter, né, trocentos e trocentos casos e, o mais grave de todos, mortes de pessoas. Brincar com isso, relativizar a vida das pessoas dessa forma, não me parece uma boa ideia. Eu jamais apoiaria um governo que relativizasse a importância da vida de pessoas, permitindo que um vírus circulasse livremente, que é o que esse governo até hoje fica tentando fazer. Paciência. Né? É um governo anti-vax e a favor do corona. Aí não dá, não comigo. Eu já não gostava dele antes pelas ideias malucas que ele tinha sobre família, sobre economia, sobre democracia, sobre religião. Eu sempre achei as ideias dele atrasadas ou antiquadas e essencialmente erradas. Mas tudo bem, o povo escolheu, e o povo tem o direito de votar em quem quiser. E é bom lembrar, é o mesmo povo que elegeu Dilma, que elegeu Lula, que elegeu Fernando Henrique, porque o Brasil não trocou de povo. O povo que, se as pesquisas de agora estiverem corretas, né, Lula será eleito. É o mesmo povo que elegeu o Bolsonaro em 2018. Ou trocou de povo? Não trocou de povo. Você tem uma parcela do eleitorado que é bem fiel, tipo 15 a 20% ali são de verdade ali a favor de um candidato de extrema direita e um de esquerda ou extrema esquerda que seja. Então isso vai sempre acontecer, né? Em geral é 30%. 30% à esquerda, 30% à direita. O restante ali, o miolo de tudo isso, os 40% ali, eles oscilam. Eles buscam uma alternativa aqui ou lá, não sei o que, tá? Eles variam, são eles que decidem a eleição no final das contas. Para onde eles vão, o candidato ganha. Né? São 40% do eleitorado, mais ou menos, que não tem essa rigidez à direita ou à esquerda. Eles votam naquele que lhes parece o melhor ou o menos pior, como os católicos aprenderam, né, ao longo da história, a escolha do mal menor.
né? E tudo indica que nessa eleição o mal menor seja o Lula. O que já dá uma amostra da nossa tragédia, porque a gente retornar a um passado, tá, já está um pouco distante, mas não está tão distante a ponto de esquecer. Não é possível que você tenha esquecido de tudo aquilo que aconteceu. E aí é interessante notar, né? O governo Lula é responsável por enormes avanços em algumas áreas, em algumas questões. Eu cito educação, por exemplo, que é a área que eu conheço um pouco mais. Os avanços na educação brasileira durante a gestão de Lula e até no caso da Dilma foram enormes, gigantescos. Né? Se você comparar, dá dó do que acontece hoje, porque hoje simplesmente não avança nada, pelo contrário, a gente está retrocedendo em algumas questões. Né? Teve aí o aumento de 33% no piso, mas isso em si já é uma tragédia, né? Porque isso já deveria ter acontecido antes. E mais, a gente está falando de um piso, meu amigo. O Brasil teve que instituir um piso salarial, porque tinha professor antes que ganhava menos que um salário mínimo. Teve que criar, colocar na lei que professor deveria ter um salário que ele, sei lá, minimamente conseguisse comer. Não estamos falando aí de 30, 40 mil reais, igual um general do exército, ou um deputado, ou sei lá quem aí, né? Enfim, né? Estamos falando de alguém que vai ganhar R$ 1.000 a mais, parece muito, né? Vai sair de 2.900 para 3.800, uma coisa assim. Aumentar aí quase R$ 4.000, ou seja, o cara, um professor brasileiro não ganha R$ 4.000 por mês. Ah, estou falando de todos os professores? Não, 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 não. Tem muitos estados, Mato Grosso do Sul é um caso, que paga mais para os professores efetivos, muito mais do que o piso. Já pagava desde o começo, quando começou esse negócio de piso aí. Né? Os federais recebem mais do que o piso, de universidades e de institutos federais. A questão que vai ficar, aliás, é um debate que está sendo feito na Câmara agora, é quem vai pagar esse negócio, porque tem prefeitura que não tem dinheiro para isso. Né? A lei do piso diz que a União complementa, mas a União já está no limite do limite, acima dos limites é, orçamentários há muito tempo, desde 2013. Né? Já era o governo Dilma e a União já não conseguia garantir os repasses no tempo correto, na quantidade certa. Aliás, aí a origem das famosas pedaladas fiscais. Né? A Dilma usava os bancos públicos para custear as despesas por um longo período, o que é proibido por lei. E foi nisso aí que o pessoal se apegou para derrubá-la. Todo mundo faz isso, mas é que a Dilma fez há um tempo maior, né? Meses, usando os bancos públicos. Isso é proibido por lei. Na boa medida, acho eu, inclusive. Antigamente os governadores usavam os bancos públicos para jogar dinheiro nas pessoas e ganhar eleições. Então foi uma medida sanitária nos bancos brasileiros, muito boa. Mas enfim, agora os orçamentos do Bolsonaro são todos estourados. Tem a ver com a pandemia? Não, nesse ponto não. Por quê? Porque quando a pandemia começou em 2020, o Banco Central, a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, uma ideia que saiu ali do pessoal do Rodrigo Maia, né, que salvou o governo nesse caso. Né? Rodrigo Maia e sua equipe lá bolou o plano do orçamento paralelo, né? Um orçamento só para a pandemia. Então havia um orçamento ali que não significava estourar o teto. Ok. Agora não. O orçamento de 2021 foi estourado, o orçamento de verdade, não o da Covid. O orçamento normal desse ano de 22 vai ser estourado também, já foi feito com estouro. E aí o presidente resolveu dar um aumento para policiais o ano passado, federais, né? Engraçado, são bem poucos. Comparando com os professores, o valor é parecido, 30 bilhões e alguma coisa, vai ser o impacto no orçamento. Mas professores é quase 2 milhões de professores e professoras. Policiais, eu não sei exatamente quanto, mas deve ser alguns milhares aí. Né? Policiais, agentes de polícia federal e delegados de polícia federal. O delegado vai ganhar mais que o presidente. Né? A gente está falando de 30 e poucos mil reais, 40 mil reais, enquanto o piso de um professor. Ah, estou desmerecendo os delegados federais? Lógico que não, mas o cara é um graduado, o cara é um cara formado em direito, é uma graduação. Um graduado em biologia, um graduado em língua portuguesa, um graduado em matemática, em geografia, é um graduado. Mas no piso brasileiro ganha menos de 4 mil reais agora com esse aumento. Hein? Então o aumento é bom? Maravilhoso.
Mas é ridículo que que estejamos falando de R$ 4.000 para um professor. Isso explica, em grande medida, o tamanho do atraso, o tamanho do buraco que a educação brasileira está, né? E aí, vou dizer, não é que a educação brasileira entrou nesse buraco, ela nunca esteve fora desse buraco. Tem gente que fala assim, ah, na época do governo tal, o negócio afundou. Mano, quando é que foi bom isso aqui? Eu fico meio perdido. Eu tinha uma briga com os petistas. Eu já fui petista, ferrenho, nos anos 90 e 2000, comecinho nos anos 2000. Mas tinha uma coisa que eu não gostava. Por exemplo, diziam-se que o Fernando Henrique tinha sucateado as universidades federais. Aí eu dizia, mas sucateado quer dizer o seguinte: tem um negócio aqui e você destrói, né? Sucateia, transforma em, sei lá. O que tinha antes na universidade pública que acabou no governo FHC? Aí você vai ver, cara, era ruim, continuou ruim. Foi isso que aconteceu. Não tinha dinheiro, continuou sem dinheiro. Não tinha estrutura, continuou sem estrutura. A educação brasileira federal, pública, universidade e estadual também, enfim, era uma tragédia antes, continuou uma tragédia. Né? Aquele papo de que a escola de antigamente era melhor, no caso do ensino fundamental ali, escola primária, tudo, era escola de elite, meu amigo. Estudava só quem podia manter o filho na escola. Quase ninguém estudava, a maioria não conseguia, não tinha vaga também para todo mundo. As pessoas passavam fome, então tinha que trabalhar. Se fosse estudar, passava fome. Então só ficava na escola quem era ali mais ou menos, né, da classe média, tinha uma condiçãozinha melhor, ou rico. A escola era para pouca gente, era uma escola melhor. Né? Com a Constituição universalizou-se o direito às vagas, né? Eu lembro quando eu era moleque, minha mãe tinha que se espernear para conseguir vaga, não era simples assim, não, tinha gente que dormia na fila, né? Agora não tem esse problema. Eu conheço alguém que não conseguiu a vaga. Hoje em dia a vaga é aquela questão, eu quero estudar em tal escola, e naquela escola às vezes não tem a vaga, mas se você procurar na rede, você vai encontrar. Ninguém fica fora da escola no Brasil hoje por falta de escola. Hoje tem. Hoje não, já faz tempo. Né? Faz uns 30 anos aí que essa realidade mudou bastante. Mas voltando ao que interessa. E o governo estourou o orçamento, vai estourar mais um pouco. Estourou com os policiais, vai estourar agora com os professores. Ah, acho ruim. Eu não, eu acho é bom. Eu só gostaria que governantes soubessem de onde vão tirar esses dinheiros. E se você prestar atenção na campanha brasileira, política desse ano, né? Nós temos aí os candidatos, está Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, Sérgio Moro e Ciro Gomes ali mais ou menos empatados, e o Dória ali tentando capitanear, ele ter trazido a vacina para o Brasil, enfim, né? Vamos ver o que acontece. Mas no fim das contas, o único candidato que diz, olha, eu vou ramar dinheiro aqui, ó, vou tirar dinheiro daqui, 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 para fazer isso e aquilo que a gente precisa fazer. O Ciro fala, por exemplo, em diminuir aquela desoneração de grandes empresas no Brasil que não pagam nada de imposto e gera bem pouco retorno para a sociedade, mas que foram criados em governos passados aí e mantidos, né? Tá aí até hoje. Aquele dono da Localiza, por exemplo, que até trabalhou nesse governo bem no início, era uma piada, porque ele era o secretário de desestatização, né? Mas ele era um dos grandes empresários brasileiros que usava o Estado como ninguém, um verdadeiro sanguessuga. Né? A Localiza não paga imposto, acho que é IOF, ICMS, sei lá. Tipo assim, ela compra lá um carro, ela vive de alugar carros, né? Então ela compra um carro zero, com 30% mais barato, porque ela não paga um monte de coisa, e aí ela aluga esse carro, usa ele para alugar, né, no caso, lucra com ele por um ano, dois, e aí vende o carro no preço de mercado, como se fosse um carro com preço normal. Então ela ganha duas vezes. Ela compra carro barato, mais barato do governo, lucra com ele durante um ano, 2 anos, e aí vende o preço no preço da tabela FIP de mercado. Esse é o Salim Matar, um grande empresário brasileiro que tem esses benefícios. O que o Ciro Gomes propõe é diminuir essas coisas. Porque se pobre não tem isso, por que um cara desse vai ter? Se a sua classe média, que é quem mais paga imposto no Brasil, não tem isso, por que esses grandes mega hiper empresários vão ter? E tem um monte disso no Brasil. Né? Os grandes conglomerados industriais, empresariais, até o pessoal do agronegócio. Ninguém, por exemplo, paga juro menor do que o agronegócio brasileiro. Ah, eu acho justo. Não, não é essa a questão. Ok, né? Se traz algum benefício para a sociedade,
Tudo bem, mas todos eles sugam o Estado. O pessoal só se preocupa muito quando é pobre sugando o Estado. Aí não pode. Ah, que absurdo. Mas quando é grande conglomerado, só as desonerações que o Ciro está falando são 300 bilhões de reais. É 3 vezes o rombo do nosso orçamento. Então, se acabasse com as desonerações assim, do nada, não vai acontecer. Mas se acabasse assim imediatamente, ia não só cobrir o rombo de cento e poucos bilhões, mas ia sobrar 200 bilhões para investimentos. Olha que maravilha. Né? Quem sabe podia cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, a meta 17, que essa sim iria revolucionar a vida dos professores, que ia levar o salário deles para igualar a outros funcionários públicos graduados. Tipo assim, o salário do fisioterapeuta, do farmacêutico, do advogado, do agente de polícia federal, por exemplo, seria igual ao do professor. Por quê? Porque a gente está falando de gente com a mesma graduação. É o que está no Plano Nacional de Educação, na meta 17, que nunca foi cumprida por governo nenhum. Nem por Dilma, nem por Lula, nem por Temer e nem agora por Bolsonaro. Esse aumento é bom, mas é insuficiente para cumprir o que está, olha que coisa, na lei. Né? Ciro Gomes tem uma ideia. Como diz um tio meu, padrinho, muito querido lá de Camapuã, até o Lúdio Coelho, né, antigo político sul-mato-grossense, né, que ele era do Mato Grosso, sei lá. Ele dizia assim nas campanhas dele, falava com um certo sotaque, né, caipira aqui da região, Lúdio tem plano, eu tenho um plano de governo. Até o Lúdio tinha plano, né? Mas esse governo não tem um plano. Qual é o plano do Bolsonaro para, sei lá, para o mês de fevereiro? Pois é, você não sabe, eu também não sei. Qual é o plano dele para abril, para setembro, para dezembro? O que, que ele pensa para o ano que vem? Ah, mas talvez ele não ganhe. Não, mas o legado dele. Qual vai ser o legado desse governo? Que é talvez o mais importante de qualquer governo, é o que você deixa depois. Às vezes o que você faz dura ali 1, 2, 3 anos, 4 anos. E aí? Aliás, essa é uma coisa que explica o porquê que a educação não avança. Porque os projetos de educação duram muito pouco tempo. Eles não estão ali inseridos na realidade brasileira de maneira permanente. Eles acabam. Não são políticas de Estado. São políticas de governo, temporárias. E em geral, infelizmente, aí vale para a esquerda e direita, visando apenas a próxima eleição. O que é uma tragédia. Então é isso. Temos uma boa notícia, o aumento para os professores, 33%, e não tem exatamente uma explicação de onde é que vai sair esse negócio. Eu sei de onde vai sair, né? Vai ser mais um rombo do orçamento, o que complica o Brasil em outras áreas. Sou contra o aumento de professores? Ah, tá bom. Jamais, né? Que isso, imagina. Aumento de policiais. Por mim que ganhem bem. Eu sou contra o general ganhar 100 mil reais. Né? Aí eu não sou muito chegado, não. Ou certo político brasileiro que se aposentou como capitão do exército e acumula salários. Bem acima do teto legal. Eu sou meio contra esse tipo de coisa. Mas professor ganha bem, policial ganha bem. Não, pelo contrário. É bom para todo mundo. A aula dele vai ficar melhor, eu garanto. Se ele tiver tranquilidade para dizer, olha, lá na minha casa tá tudo bem, eu paguei a água, a luz, consegui comprar comida, meus filhos estão, enfim, bem cuidados e eu vou dar minha aula agora. Nossa, a aula muda o perfil. Isso é muito relevante. Mas enfim, dito isto, há uma outra notícia preocupante aí. Eu vou me dedicar mais a ela logo logo. Eu andei acompanhando aí uma questão na Ucrânia. A Ucrânia é um país problemático, já sofreu bastante na história recente aí, só no século XX, o que tem de desastre na Ucrânia é um negócio pavoroso. E recentemente não, em 2014, 13, 14, a Ucrânia perdeu um pedaço de território. Tudo bem, não era dela exatamente, a Crimeia. A Crimeia era russa no início do século XX, passou a ser ucraniana bem lá na década de 20, 30, sei lá, ficou na Ucrânia até agora, recentemente, só que era cheio de russo na Ucrânia. Fora que teve aquele holocausto ucraniano, o Holodomor, né, que o Stalin, o ditador lá da União Soviética, resolveu matar o povo ucraniano de fome. É como que ele fez? Ele confiscou os cereais que eles tinham.
né? E aí, depois que morreu um monte de ucraniano, ele foi mandando russo migrar para lá. Ele queria colonizar a Ucrânia. Deu certo em parte. O leste da Ucrânia tem maioria russa, de população russa, né? E a Crimeia era um desses lugares que tinha mais russos. E o Putin, em 2014, foi lá e falou: ah, é meu. Ah, mas não pode, não interessa. Peguei, tomei a Crimeia. Pronto. Ficou por isso mesmo, que ninguém quis enfrentar o Putin naquela época. E a Crimeia, de verdade, tinha população russa. E bem lá no passado era russa. Mas a ação do Putin foi muito ousada, né? Porque ele não perguntou para ninguém. A Rússia simplesmente ocupou a Crimeia. E só os ucranianos ficaram bravinhos. Os presidentes americanos, inglês, francês, alemão, só reclamou, mas não virou nada. Agora, a ameaça de Vladimir Putin é invasão, de fato, do país todo. A impressão é que o Putin quer refazer o império. Seja o império dos czares russos lá do século XIX, seja o império soviético, né? Socialista soviético. Agora o Putin é de direita, agora ele é conservador. E aliás, é por isso que eu estou falando disso, porque ele convidou o Bolsonaro, olha que coisa, para fazer uma visitinha. Vai ser interessante. Bolsonaro se misturando com Vladimir Putin. No momento em que a comunidade internacional está totalmente voltada para a questão do conflito. Uma guerra que pode ser terrível, porque a Ucrânia não é exatamente um país fraquinho, miserável. Não, não. Ela tem condições de reagir. Não ganhar, não acredito, mas reagir com certeza. Vai ser uma guerra sangrenta. E o Bolsonaro vai lá fazer uma graça com o Vladimir Putin, né, o líder dos conservadores. Putin foi da KGB, quando era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora Putin é de direita, conservador, né, defensor da moral e dos bons costumes. Ele mata algumas pessoas que discordam dele, mas tirando isso, está tudo bem. Mas eu acho que é o sonho do Bolsonaro, né? Ficar tanto tempo no poder como o Putin ficou. Já está indo para quase 30 anos. Vai, acho que para quase 30 anos, sei lá. E tem umas medidas interessantíssimas, tipo, se um homem pegar na mão de outro homem, acho que dá cadeia, coisa assim. É proibido demonstrar afetividade, né, homossexual na rua. Olha que país legal. Né? É o país dos sonhos do Bolsonaro. País hétero, cristão conservador. Deus me livre dessa gente, como diria Ronaldinho Gaúcho. Mas, enfim, é uma questão que eu vou me dedicar mais. Essa questão da Ucrânia eu tenho estudado um pouquinho, mas isso é bem complexo, porque é um lugar meio fora do nosso convívio diário. Mas se Bolsonaro for nesse negócio, o Brasil vai entrar numa treta que simplesmente não precisaria, não deveria, não vai nos trazer nenhum tipo de benefício com a comunidade internacional. Né? Mas esse é um erro que talvez não aconteça, tem pouco tempo para ele acontecer, logo logo começa a campanha, ele vai se dedicar à campanha, e como eu acho que ele vai perder a eleição, né, tá faltando pouco tempo para ele se livrar disso. É um governo que nos atrasou por 4 anos. Ah, mas antes era bom? Não, 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 a gente já vinha atrasado, mas perdemos 4 anos, ficamos 4 anos discutindo bobagens, discutindo maluquices, coisas aleatórias, coisas menos importantes, e nosso povo, especialmente o povo mais pobre, sofrendo cada vez mais. Não é à toa que eles olham para o Lula e falam: olha, que legal esse cara, naquela época lá dele, a vida era um pouco melhor. Eu comia, eu bebia, eu tinha gasolina, eu conseguia comprar meu carro, sei lá. E aí as pessoas estão lembrando disso, falando: olha, esse cara talvez seja a solução. Na verdade, a grande obra de Bolsonaro foi ressuscitar o Lula. Olha que interessante. Parabéns aos envolvidos. Beleza? Valeu aí, até mais, até a próxima. Mais vídeos logo logo.